Olá pessoal, eu sou o Dr. Refrigeração, mais uma vez trazendo aqui para vocês uma videoaula, desta feita videoaula de número 14. Lembrando a vocês que esse é um curso básico na área de ar-condicionado split. Não é um curso técnico, tá? Às vezes a pessoa confunde e fica me fazendo perguntas no canal com coisas que eu não estou ministrando, certo? Não é um curso técnico, é um curso básico. Para aqueles que não têm condições de estar pagando um curso ou para aqueles que não têm acesso a uma escola. Então a minha forma de ajudar, a minha forma de contribuir com vocês é fazendo essas videoaulas para que vocês possam sanar dúvidas naquilo que vocês têm dificuldade, beleza? Hoje estaremos falando sobre condensadores. Tá? Estaremos falando sobre condensadores verticais e condensadores horizontais. Estaremos falando também, pessoal, sobre trocadores de calor, condensadores a água. Lembrando a vocês que hoje nós trabalhamos com dois tipos de condensador, que é o condensador a ar forçado e condensadores a água. Mas antes de iniciarmos aqui a nossa videoaula, eu gostaria de estar mandando um alô, um abraço a todos os nossos amigos que têm deixado o seu like, aqueles que têm compartilhado os nossos vídeos, essas pessoas que, além de admirar meu trabalho, me ajudam, tá? Eu dependo muito de vocês, pessoal. Para que os nossos vídeos venham bombar no YouTube, eu preciso do seu like. Porque se você não der o seu like, os nossos vídeos vão ficar paralisados, certo? Então gostaria de estar mandando uma alusão aí a meu amigo Max, lá de Manaus, meu amigo João Lino, da JL Refrigeração, em São Paulo, meu amigo Alcides, da Líder Elétrica, lá em Itajá, no Rio Grande do Norte, meu amigo Patrick, pedindo um salve aí para os penduradores de ar-condicionado, lá em São Paulo, meu amigo Robson Maciel, da Arcomac, meu amigo Fran, da Brasil Refrigeração, lá em Fortaleza, os nossos amigos também da LS Refrigeração e Climatização, na Paraíba, meu amigo Geraldo Altamirando, lá na Argentina, ele sempre tem compartilhado, pessoal, os nossos vídeos aí, o pessoal da FC Climatização em Jaguaribe, no Ceará, meu amigo Kennedy, da Climatização de Almeirim, meu amigo Gesivan Carlos, da Souza Tech, meu amigo Jailson, da Tecmac, João Pinheiro, lá em Sorocaba, o pessoal da JC Refrigeração, meu amigo Sudário Refrigeração, lá no Ceará, o pessoal da Climatiza Ar-Condicionado, lá em Minas Gerais, meu amigo Luiz Barata, no Rio de Janeiro, meu amigo Otoniel, lá de Macapá, Alan Jorge, da Falcão Climatização, um abraço ao pessoal da Falcão Climatização, e também Refrigeração Anderson, lá em Tanguá, no Rio de Janeiro, meu amigo Ricardo Farias, lá da Turbo A. Pessoal, se eu não falei o seu nome aqui, é porque é muita gente, então se eu for falar o nome de todo mundo, vai acabar tomando bastante espaço. Mas eu prometo a vocês que na próxima videoaula estarei mandando aquele alô para vocês, beleza? Pessoal, condensadores também são chamados de trocadores de calor. E eu estarei mostrando aqui para vocês, pessoal, alguns trocadores de calor. Nesse caso, estarei falando sobre trocadores de calor a ar forçado e trocadores de calor com condensação a água. São esses carinhas aqui, olha. Nós temos aqui um tipo de condensador que é chamado de condensador Shell in Tube, tá? Esse camarada aqui, o fluido refrigerante, não sei se vocês estão vendo aqui, duas válvulas Rotalock, o fluido refrigerante entra nele e sai dele. E percorre, pessoal, todo esse espaço aqui, olha. Essas aberturas que vocês estão vendo, está dado um corte aqui, tá vendo? Todas esses furos aqui que vocês estão vendo é por onde a água circula. Se vocês olharem aqui, olha, eu tenho uma conexão de água, eu tenho aqui também outra conexão de água, onde aqui é entrada de água e aqui saída de água. A água que circula nesse camarada aqui, pessoal, faz essa troca de calor, tá? No fluido refrigerante, que entra com uma temperatura e sai em outra temperatura trocada, certo? Então esse camarada aqui é chamado de trocador de calor ou condensador por causa disso. Ele faz com que o fluido refrigerante em alta temperatura seja tirada a temperatura dele através da água que entra e sai e vai para uma torre de resfriamento. Esse camarada aqui, nós chamamos ele de condensador Shell in Tube, tá? Aqui eu tenho duas válvulas Rotalock
E aqui, se eu não me engano, é entrada e saída de fluido. Ou entrada e saída, não dá para ver muito bem aqui, tá? Eu tenho mais outro condensador aqui, Shell in Tube. Tá vendo aqui, pessoal? Entrada e saída d'água e mais entrada e saída de fluido refrigerante. Lembrando a você que os tubos que estão aqui dentro, olha, do tubo refrigerante, eles não se misturam com a água, tá? Eles não se misturam, são totalmente isolados. E aqui também eu tenho um plug fusível, tá? Em caso de alta pressão, esse camarada aqui, ele acaba se soltando, saindo do lugar. Eu tenho mais outro condensador aqui também, Shell in Tube, tá? Que nem eu falei para vocês. Tenho duas válvulas Rotalock aqui, olha. Uma e duas, entrada e saída de fluido refrigerante, mais a parte onde circula a água aqui. Então já mostrei para vocês 1, 2, 3 condensadores que nós chamamos de Shell in Tube. Mas aqui nós também temos o condensador Tube in Tube, pessoal, que é tubo sobre tubo. Onde aqui eu tenho 2 tubos, nesse maior aqui circula a água, que vai trocar calor com o fluido refrigerante que entra nesse tubo aqui, ó. Então, um exemplo, o fluido refrigerante entra aqui, faz todo esse caminho que está aqui na serpentina e sai aqui, pessoal. Tá vendo? Normalmente, uma máquina, dependendo da potência dela, pode usar 1, 2, 3 ou 4 peças dessa daqui, dependendo da potência dela. Então a água entra por aqui e sai por aqui e vai para a torre de resfriamento para refazer a troca, porque a água ela entra com uma temperatura, faz a troca de calor no fluido refrigerante que está superaquecido aqui e sai por aqui em outra temperatura, precisando fazer a troca de calor em outro instrumento que nós chamamos de torre de resfriamento. Então nós temos aqui, pessoal, 4 tipos de condensadores ou trocadores de calor, só que com condensação à água, certo? E nós estamos aqui também com 2 condensadores, só que condensadores com troca a ar forçado. Aí você diz, e como é que esse camarada funciona? Qual a função desse cara? Eu estarei mostrando para vocês aqui agora. Pessoal, tudo na realidade começa a partir desse camarada aqui, ó. Esse camarada aqui é o compressor, tá? A função desse cara é comprimir todo o fluido refrigerante no condensador, que nesse caso daqui, olha, é um condensador horizontal. Tem gente que chama de condensador quadrado, mas ele não é quadrado, até porque o desenho dele é um retângulo, tá? Não é quadrado. Então nós chamamos ele de condensador horizontal. Voltando aqui para o compressor, pessoal, que nem eu falei para vocês, o compressor ele comprime o fluido refrigerante dentro dessa serpentina. Só que para ele comprimir, ele tem que succionar. E como é que ele faz isso? Tudo na realidade parte daqui, ó, da unidade evaporadora. Esse camarada aqui, através da sucção, tá? Em uma outra aula nós estaremos falando sobre acumulador de sucção. Aqui está a sucção dele, olha, nesse tubo, indo até essa válvula aqui, a válvula de diâmetro maior, que é a válvula de sucção, na linha que nós chamamos de linha frigorígena, que vai até o evaporador, ele succiona o fluido no estado de vapor, tá vendo? Succiona esse fluido, passa pelo acumulador de sucção ou separador de líquido e comprime esse fluido através da descarga, que já é esse tubo daqui, olha, esse tubo aqui que é um tubo de 5,16, tá? O fluido refrigerante entra no condensador, que é o trocador de calor, e vai percorrer todo esse caminho aqui, pessoal, até chegar ao final dele. Tá vendo o final dele aqui? Chegando no final dele, que é esse filtro, começa o dispositivo de expansão, que nesse caso daqui é um tubo capilar. Vocês perceberam que diminuiu o diâmetro do tubo? Aqui nós temos um tubo aqui 5,16 e depois chega aqui a um tubo capilar aqui totalmente menor, onde ele estava sendo comprimido. O que é que vai acontecer nesse caso aqui, pessoal? Todo fluido refrigerante, quando ele é comprimido, ele aquece.
até mesmo o ar da atmosfera. Um grande exemplo disso são os compressores de borracharia. Todas as vezes que ele succiona da atmosfera e comprime dentro do balão, o balão acaba aquecendo. É tanto que depois o ar ele acaba condensando e você tem que purgar a água do balão do compressor. A mesma coisa acontece aqui. O condensador ele vai superaquecer, pessoal. É aí que entra esse camarada aqui, ó, que é o ventilador. Qual é a função desse ventilador na unidade condensadora? Pessoal, a função desse cara é trocar calor, tirar temperatura do condensador. Aí você diz, sim, para quê? Como o próprio nome fala, condensador, a função desse cara é fazer comprimir o fluido refrigerante que está dentro dele, que está comprimindo nele. Aí você fala, por quê? Veja só, o compressor, que nem eu falei, ele succionou vapor da unidade evaporadora, comprimiu esse fluido no condensador. Então o condensador, através do resfriamento do fluido, tem que fazer a função dele, que é fazer condensar todo o fluido refrigerante que entrar nele. Então vamos lá, voltando aqui, o compressor comprimiu esse fluido no condensador, o fluido ainda no estado de vapor, esse fluido entra no condensador, o ventilador resfria esse fluido e esse fluido passa do estado de vapor para o estado líquido em alta pressão, certo? Esse fluido em alta pressão chega até o filtro, que nesse caso aqui é um filtro tela, tá? Tem somente uma tela, ele não tem sílica, nós estaremos falando sobre isso, e entra no dispositivo de expansão, que também nós estaremos falando sobre isso. À medida que o fluido refrigerante, já no estado líquido, atravessa o filtro, entra no dispositivo de expansão e sai do dispositivo de expansão, ele percorre todo esse caminho aqui, ele deixa de ser alta pressão para ser baixa pressão. Nesse ponto daqui, pessoal, ele já sai em baixa pressão, porém no estado líquido ainda. Por quê? Porque ele foi resfriado, ele perdeu calor no condensador e ele passou do estado de vapor para o estado líquido, é o que nós chamamos no termo técnico de calor latente ou calor de transformação. Então, quando ele ultrapassa o dispositivo de expansão, chegando até a linha de líquido ou válvula de líquido, que é essa menor aqui, através da linha frigorígena, ele vai até o evaporador, que é essa peça daqui. Chegando no evaporador, que nós estaremos falando sobre ele depois, vai acontecer a mesma coisa, pessoal. O fluido refrigerante vai evaporar, eu vou mostrar para vocês depois, e vai ter que retornar através da linha de sucção no estado de vapor, onde o compressor estará fazendo tudo de novo. Entendeu como é que funciona? O fluido refrigerante entra no condensador, é resfriado no condensador, passa do estado de vapor para o estado líquido e acaba evaporando de novo. Pessoal, eu vou mostrar para vocês aqui dois tipos de condensadores a ar forçado. Um é esse tipo daqui, onde o fluido ele entra na parte superior, percorre todo esse caminho aqui até chegar o final da colmeia, tá? Mas existe um outro tipo de condensador que é esse daqui, pessoal, o microaletado. Tá vendo aqui? Eu tenho um compressor, eu tenho uma linha de descarga do compressor, entra no condensador, onde aqui eu tenho um coletor, tá vendo? Esse coletor aqui, pessoal, vai distribuir o fluido refrigerante nessas aletas, ou nessas microaletas, tá vendo? Onde o fluido refrigerante será resfriado, irá trocar calor, irá condensar e irá chegar até o dispositivo de expansão, que está bem ali abaixo. Tá vendo ali, pessoal? Atravessando o dispositivo de expansão, que nesse caso é a tubo capilar, vai chegar até a linha de líquido e na linha de líquido ele vai para o evaporador, retornando assim no estado de vapor, começando tudo de novo. Tá vendo aqui, pessoal? Nesse caso aqui, eu não sei se vocês prestaram atenção, o dispositivo de expansão está no comprimento bem menor que aquele outro. Aí você fala, por quê? Por causa do tipo de condensador. Esse é um tipo de condensador onde tem dois coletores, tá vendo? O fluido refrigerante é distribuído de uma forma diferente, onde nesse condensador aqui eu tenho um tamanho maior no tubo capilar, só que
o condensador aqui não tem coletor, tá vendo? Ele segue todo esse caminho da colmeia até chegar o filtro. Beleza, pessoal? Eu espero que vocês tenham entendido essa parte de condensador, o trocador de calor, mas eu gostaria de estar mostrando um detalhe aqui para vocês. Esse condensador aqui, ele não está em condição de uso, tá vendo? Como ele está se desmanchando. A maresia aqui no estado é muito grande, pessoal, e acaba destruindo os condensadores. Principalmente esses aqui, pessoal, que são os de alumínio, tá vendo? Eu, particularmente, aqui no Nordeste, como é zona de praia, eu não gosto desse condensador porque está muito sujeito a vazamento. Muita gente aqui tem perdido suas máquinas de ar-condicionado justamente por causa disso. Por conta do alumínio ser muito mais frágil que o cobre, tá vendo? Agora vamos lá. Às vezes acontece da máquina de ar-condicionado estar suja, e às vezes na manutenção, o técnico ele se atenta em lavar somente a unidade evaporadora. Pessoal, o condensador é muito importante. Aí você fala por quê? Porque às vezes acontece da máquina não estar rendendo bem por conta do condensador estar sujo. E o que é que acontece se o condensador estiver sujo, você pergunta. Pessoal, conforme eu falei, o fluido ele tem que condensar dentro do condensador, passar do estado de vapor para o estado líquido. Só que se o condensador, se a colmeia estiver suja, esse fluido não irá condensar, pessoal. E o que é que vai acontecer? Ele vai chegar no estado de vapor ou vapor com líquido aqui no dispositivo de expansão e vai para o evaporador na forma de vapor misturado com líquido. E o que é que vai render na evaporadora? Nada, pessoal. Então todo condensador, ele sempre tem que estar limpinho. Se for lavar a evaporadora, lave também a unidade condensadora, porque se o mesmo não trocar calor, a máquina não vai climatizar como deve, certo? Outra coisa também que a gente sempre tem que estar prestando atenção é se o ventilador está na rotação normal dele ou se está girando para o lado correto. Aí você diz, e qual é o lado correto de giro do motor? É só olhar para essa setinha aqui, pessoal. Tá vendo a setinha? É essa setinha daqui que vai indicar o sentido de rotação do ventilador. Em outras videoaulas nós já mostramos para vocês que para inverter a rotação é só você tirar o ponto de alimentação do capacitor de um lado e colocar no outro, que irá estar invertendo a rotação do ventilador. Beleza? Pessoal, na saída do condensador aqui nós temos o filtro, que nem eu falei para vocês, aqui é um filtro tela, não é um filtro com sílica. Normalmente em ar-condicionado split, em baixa potência, não tem filtro com sílica, somente filtro tela. E como é que esse filtro tela funciona, você pergunta? Eu estou com o filtro tela aqui e eu vou estar mostrando para vocês. Tá vendo aqui a telinha? Não sei se está dando para vocês verem aí. A função dessa telinha que está aqui, pessoal, é reter partículas que se desprendam ou estejam dentro do condensador. Mas para que é que ela faz isso? Para não obstruir o tubo capilar, que é o dispositivo de expansão. Então essa telinha, ela fica aqui no meio do filtro para reter essas impurezas, não permitindo com que o tubo capilar seja obstruído. Daí a importância de sempre fazer vácuo nesse tipo de máquina, pessoal. Porque se em unidades que a gente trabalha com filtro com sílica, às vezes ainda fica resto de umidade, imagine numa máquina que você não tem o filtro com sílica. Então, mais aí um apelo para as pessoas que despressurizar o condensador for efetuar algum reparo, sempre está fazendo vácuo na máquina, porque ela não tem absorvedora de umidade. Beleza, pessoal? Então esse camarada aqui é um filtro tela. É sempre bom e interessante todas as vezes que for fazer algum reparo no condensador, estar substituindo ele, fazendo uma limpeza também no dispositivo de expansão, que nesse caso aqui é tubo capilar, ou então, se você puder, estar substituindo ele. Beleza, pessoal? Mas nós temos aqui também um outro tipo de filtro, que é esse filtro daqui, pessoal. Nós chamamos ele de filtro rosca, tá vendo? É um filtro com sílica, tá? Só que nós não utilizamos esse tipo de máquina, só utilizamos em máquina a partir de capacidade aí de 30.000 BTUs. Esse filtro nós chamamos ele de filtro rosca, mas ele também pode estar vindo como solda. Tá vendo aqui, ó? Filtro com solda. Nós temos aqui o sentido de fluxo do
fluido, ele sempre tem que seguir nesse sentido. Normalmente, esses filtros, que eu falei para vocês, nós aplicamos ele em unidade de ar-condicionado ou unidade de refrigeração, tá? Mas em ar-condicionado sempre aplicamos aí em modelos a partir de 30.000 BTUs. Onde aqui, olha, dentro dele, eu fiz questão de serrar aqui para mostrar para vocês, o fluido refrigerante, ele entra, ultrapassa essa sílica, tá vendo? Essa sílica aqui está cristalizada, tá vendo? Temos aqui também uma telinha, onde o fluido refrigerante, qualquer umidade que tiver no fluido aí acaba sendo retida pelo filtro, fazendo aqui a filtragem. Então, o filtro tela, função dele, reter somente pequenas partículas. O filtro com sílica, além de reter pequenas partículas, ele também retém umidade, que porventura estejam dentro do sistema. Eu tenho até um vídeo no canal aí, pessoal, que eu falo sobre filtro secador com sílica, sem sílica, e falo também sobre filtro para acidez, tá? Também utilizado em sistema de ar-condicionado ou refrigeração. Beleza, pessoal? Na nossa próxima videoaula, nós estaremos falando sobre unidade evaporadora, função do evaporador, mas eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula aqui, tá? Fica mais essa dica aí do Dr. Refrigeração para vocês. Não esqueça de deixar aquele like, que Deus abençoe a cada um em Cristo Jesus. Muito obrigado e até a próxima, se assim Deus nos permitir. Tchau, tchau.